grande parte do mundo se voltou contra Vladimir Putin. E a Jovem Pan preparou uma reportagem especial que conta a história do ex-espião do Serviço Secreto Soviético, que hoje é presidente da Rússia. Acompanhe. Entre 1939 e 1941, os soviéticos estiveram envolvidos em vários cenários de guerra. Muitos nomes estiveram no poder da União Soviética. O epicentro da queda foram as tentativas de reforma do sistema empreendidas por Mikhail Gorbachev, que foi eleito presidente e secretário-geral do Partido Comunista Soviético em 1985. Os movimentos de autodeterminação e as declarações de independência que aconteceram entre 1990 e 1991 tornaram a existência da União Soviética insustentável. E em 25 de dezembro de 1991, Gorbachev renunciou. No dia seguinte, a União Soviética foi dissolvida. E em Moscou, a bandeira soviética foi substituída pela bandeira russa. A partir do momento que você tem a fragmentação da União Soviética, a União Soviética ela perde mais de 5 milhões de quilômetros quadrados, que se transformam em 15 estados independentes. E mais do que isso, nós temos o que o Vladimir Putin chama da maior tragédia geopolítica do século XX, né? Que seria essa fragmentação e esse grupo e essa perda imensa de territórios. O que segue ao fim da União Soviética são dois eventos muito interessantes para entendermos o que a Rússia quer hoje. Primeiro, uma imensa fragilidade econômica. No âmbito internacional, a Rússia também sai muito fragilizada do fim da União Soviética, porque ela não passa mais a ser tratada como uma grande potência. Ela fica à margem das decisões internacionais e isso também gera um sentimento de vulnerabilidade a partir do momento em que o espaço pós-soviético, os países que antes faziam parte da União Soviética, passam agora a aspirar e a aderir a instituições do Ocidente, né, como a União Europeia e como a OTAN. O modelo de democracia desejado por Gorbachev não se concretizou, dando espaço a um sistema político complexo. Boris Yeltsin, que foi eleito presidente da Rússia ainda nos últimos dias da União Soviética, ocupou a presidência por 2 mandatos consecutivos. Ainda faltava 1 ano para deixar o cargo. Mas no dia 31 de dezembro de 1999, Yeltsin renunciou ao cargo. Ele foi substituído pelo primeiro-ministro, Vladimir Putin, na época com 47 anos. Yeltsin entregou a Putin a maleta preta, que contém os códigos do grande arsenal nuclear russo. Começa a história do homem que está há 20 anos no poder. Putin domina seu 4º mandato como presidente. Дорогие друзья, сегодня, в новогоднюю ночь, я, как и вы, с родными и друзьями, собирался выслушать слова приветствия президента России Бориса Николаевича Ельцина. Но вышло иначе. Сегодня, 31 декабря 1999 года, первый президент России принял решение уйти в отставку. A Constituição russa não permitia 3 mandatos seguidos. Nas eleições de 2008, ele voltou a ser primeiro-ministro e apoiou Dmitry Medvedev, seu atual premier, e escolhido para substituí-lo na presidência até que ele pudesse retornar ao cargo em 2012. Agora vamos à trajetória do líder que tem o poder de destruição nas mãos. E ele é um cara determinado, ele é uma pessoa muito determinada no sentido de atingir seus objetivos. A gente vê o que ele fez com seus até compatriotas, né? Então, os que estavam na rua, que estavam na Inglaterra, o que aconteceu, quem é contra ele, ele consegue eliminar. Então, com isso, ele criou um sistema. Você vê, a gente tem esses bilionários russos e, com certeza, ele tem apoio desses, tanto financeiro como político. Então, ele precisa se recolocar nesse sistema. Vladimir Putin nasceu em São Petersburgo, antiga Leningrado.
na Rússia, no dia 7 de outubro de 1952. Ele estudou Direito e concluiu o curso em 1975. E foi neste mesmo ano que entrou para o treinamento na KGB, o Serviço Secreto Russo, e começou sua carreira na direção do serviço de espionagem. Na antiga União Soviética, ele trabalhou na cidade natal e depois foi designado como agente em Dresden, na Alemanha Oriental. Vladimir Putin permaneceu na Alemanha até o fim da União Soviética e a queda do Muro de Berlim, em 1989. Caiu o Muro de Berlim. Isso foi uma data símbolo que acabou também fazendo com que a União Soviética fosse desfeita e todos os países que eu citei ganhassem independência própria, né? Na época, o Gorbachev era o presidente da União Soviética, e o presidente dos Estados Unidos era o Bush pai. E foi feito um acordo nesse desfazimento, no sentido de que os países que pertenceram à União Soviética não ingressassem na OTAN. Ele voltou para a cidade de São Petersburgo e foi convidado para ocupar o cargo de vice-diretor adjunto de Relações Internacionais da universidade local. Passou também a se dedicar à política municipal. Em 1990, foi nomeado assessor do presidente do Conselho Municipal de Leningrado. Após o golpe de Estado em 1991, contra o então presidente Mikhail Gorbachev, Putin deixa a KGB como coronel. Em 1994, ele passou a ser vice-prefeito de São Petersburgo. Após a derrota de Sobchak nas eleições de 1996, Putin se mudou para Moscou, onde ocupou cargos próximos ao presidente Boris Yeltsin. Não demorou muito, ele foi nomeado vice-diretor do Serviço Administrativo e Técnico do presidente da Rússia. Em julho de 1998, foi nomeado diretor do Serviço Federal de Segurança, a mais importante dos 4 ramos em que se dividiu a KGB. E a partir de março de 1999, Putin acumulou o cargo de secretário do Conselho de Segurança. No mesmo ano, Boris Yeltsin, presidente da Rússia desde sua fundação em 1991, nomeou Putin para primeiro-ministro, em substituição a Sergei, que estava no cargo apenas por 3 meses. Mas, dia 31 de dezembro de 1991, Boris Yeltsin renunciou. Yeltsin nomeou Putin como seu favorito para a sucessão ao Kremlin. E o homem, de 1,67 m de altura, tornou-se o presidente interino da Rússia. O Putin, quando ele chegou à presidência em 2000, ele era uma figura politicamente pouco conhecida na Rússia. Foi uma situação bastante curiosa, porque o Boris Yeltsin, ele renunciou à sequência de sua presidência na noite de Ano Novo, de 99 para 2000. Putin era o seu primeiro-ministro, assumiu a Rússia num período em que o país vivia uma situação muito complicada em relação ao separatismo com as regiões da Chechênia e do Daguestão. Ele angariou bastante popularidade naquela época, porque a Rússia conseguiu, de certa forma, retomar o controle daquelas regiões por meio de uma operação também militar, de suas forças militares, e também por conta de um acentuado crescimento econômico que teve como um dos seus principais fatores o aumento no preço do petróleo do começo dos anos 2000. No ano 2000, pelo partido Rússia Unida, Vladimir Putin venceu as eleições para presidente, com mais da metade dos votos. Foi reeleito em 2004. No final de 2007, sem poder se reeleger, indicou como sucessor seu primeiro-ministro, Dmitry Medvedev, que iniciou seu mandato em 2008 e nomeou Putin para primeiro-ministro. Em setembro de 2011, Vladimir Putin foi novamente eleito para presidente. A partir de 2012, a duração do mandato foi alterada e passou a ser de 6 anos. Sendo assim, ele ficou no cargo até 2018. E neste ano, Putin foi reeleito com 76% dos votos. A Constituição russa
não permitia que ele concorresse à próxima eleição em 2024. Mas em fevereiro de 2021, a Câmara dos Deputados russa aprovou uma norma pela qual o presidente poderá se candidatar a 2 novos pleitos e governar até 2036.